irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus possa adentrar nos lares de vocês, resgatando as vidas, curando as vidas, transformando e mostrando e revelando Jesus como o único Salvador da humanidade. Tem um versículo na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, disse assim Jesus: Não foi vós que escolheste a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então Jesus está aqui mostrando para os seus apóstolos e posteriormente a sua igreja, aqueles que aceitarem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Ele está dizendo que não foi vós que escolheste a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, quando se fala de escolha por Deus, nós vemos aqui em Efésios capítulo de número 1, no versículo 4 e o versículo 5, diz dessa forma: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, quando fala de escolha por Deus, a visão que a gente tem é que Deus ele olha a humanidade, como se encontrava a humanidade e como se encontra a humanidade nos dias de hoje. Se você fosse Deus, como você olharia, como você reagiria acerca da humanidade que se encontra hoje na atualidade? Nós vemos a humanidade está mergulhada no pecado. No coração do homem só há maldade, só há prostituição, só há impureza, só há coisas que não agradam a Deus. Então imagine só, Deus olhando na terra e vê a humanidade nesta situação. Olha que ele vê, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus ele olha a humanidade como se encontrava e como se encontra, e ele agora envia a solução para a humanidade, que é o seu próprio Jesus, dando a sua vida pela humanidade ali na cruz do Calvário. Então nós vemos que o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor é o Senhor Jesus de Nazaré. Só ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso que Jesus falou lá para os seus apóstolos: não foi vocês que escolheste a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então Paulo vai dizer aqui que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então observe bem que a escolha de Deus para com a humanidade é enviando o seu Filho como socorro, é enviando o seu Filho como Salvador e como libertador. Todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse passa a ser um escolhido por Deus. Passa a ser um escolhido de Deus. Por quê? Porque a eleição é a escolha por Deus diante daqueles que creem em Jesus Cristo. E isso, irmãos, é uma doutrina muito importante para que nós possamos ensinar a respeito da eleição e predestinação. Eleitos, todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Predestinação, predestinado à salvação. Então isso dá a entender uma coisa, que Deus ele não predestinou alguns para o inferno e outros para o céu. Não predestinou isso.
Se ele tivesse predestinado isso, ele não teria enviado o seu filho ao mundo, porque Deus amou o mundo, é por completo. Ele enviou seu filho como um salvador para a humanidade. Então dá para entender o que é eleição e predestinação. Deus nos elegeu nele. E nele em quem? Em Jesus Cristo. Então todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse passa a ser um eleito por Deus. É um eleito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele predestinou a salvação ao homem. Aí sim, aí o correto é esse. Deus predestinou a salvação ao homem. Agora o homem, ele aceita se ele quiser, porque ele tem um livre-arbítrio, uma liberdade de escolha. Então Jesus ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Agora, o homem precisa correr para os braços de Jesus para ser salvo. Se você quer ter vida eterna, se você quer se salvar da condenação vindoura, você precisa correr para os braços de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus ele fala em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vontade de Deus para os escolhidos de Deus é que eles tenham o quê? Uma vida santa e irrepreensível. Então a vontade de Deus é que aqueles que escolheram aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e agora eles passam agora a pertencer ao povo escolhido de Deus, agora ele tem que cumprir com a exigência de Deus. A exigência de Deus para todos aqueles que aceitam a Jesus é que esses venham ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala em santidade, nós vemos muitas passagens na Bíblia falando desta vontade de Deus, né? Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Efésios no capítulo 5, ele vai dizer aqui uns versículos que vai nos falar de santidade. Olha o que ele diz aqui, Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo conhecidas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma cobrança de Deus para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, e essa cobrança é desde o princípio. Quando Deus ele escolheu um povo para que daquele povo posteriormente viesse o Messias, então Deus sempre estava ali cobrando que aquele povo tivesse uma vida santa, tivessem uma vida separada dos idólatras, daqueles que adoravam deuses,
Então Deus não queria que ele se misturasse. Da mesma forma hoje, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, tem que ter uma vida santa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outra passagem aqui que fala sobre santidade. Filipenses capítulo 2. Olha aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Ele diz assim: de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha ausência, mas muito mais agora na minha, não só na minha presença, desculpe, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, assim também, louvado seja o nome do Senhor, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis com astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então o apóstolo Paulo aqui está agora ali trazendo uma palavra para os filipenses, que eles têm que andar agora como filhos da luz. Eles têm que resplandecer como um astro no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso lembra muito bem no Evangelho de João, ou melhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. O que é que diz aqui? Mateus capítulo 5, verso 16, vai falar também sobre a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versos 16. Ele vai dizer desta forma aqui. Louvado seja Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Então, é a mesma cobrança que o apóstolo Paulo faz aos filipenses, que eles têm que andar como os filhos da luz e que eles venham resplandecer como astro neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vocês notaram aí que a escolha por Deus é enviando o seu filho ao mundo. Deus escolheu o homem, a humanidade por completo, enviando o seu filho ao mundo para que viesse salvar toda a humanidade. Só que o homem ele tem um livre-arbítrio, uma liberdade de escolha. Hoje o homem ele prefere viver no pecado. Hoje o homem prefere viver nas vontades da sua própria carne. E ele não prefere agradar a Deus, porque ele sabe que é difícil abandonar aquilo que ele mais gosta. Por isso que Jesus ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Então Jesus falou bem claro para todos aqueles que querem seguir a ele. Tem que negar-se a si mesmo. O que é isso? Negar aquilo que ele gosta de fazer mais, aquilo que a vontade da carne pede, né? Que é a prostituição, aquilo que desagrada a Deus. Então aquilo que o homem gosta mais de fazer, Deus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Mais uma vez aqui eu quero já encerrar por aqui, porque se nós formos falar sobre santidade, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre a cobrança de Deus para o seu povo. Então, vou ficando por aqui, que Deus possa abençoar todos vocês com ricas bênçãos do céu e que você, ao assistir esse vídeo e ouvir esta palavra, Deus possa falar profundamente ao teu coração. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, ou se inscreva no meu canal, nos ajude aí para que possamos prosseguir com esse trabalho de transmitir o Evangelho do Senhor Jesus e ensinar todos aqueles que querem aprender mais e mais do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus.
em nome de Jesus.